Você acredita, com uma ingenuidade quase infantil, que a virada do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro carrega em si algum tipo de magia transformadora. Você sustenta a ilusão confortável de que 2026 será diferente. Será o seu ano, será o momento da virada. Apenas porque o calendário na parede mudou o número. Preciso lhe dizer com a franqueza que você não encontra em conversas de bar ou em vídeos motivacionais baratos. Isso é uma mentira absoluta. O tempo é uma linha contínua e indiferente às suas esperanças. Ele não reseta seus defeitos, não apaga suas dívidas e não cura a sua preguiça só porque você vestiu branco e fez promessas ao vento. Se a sua mentalidade continua a mesma. Se o software que roda na sua cabeça é o mesmo que produziu os fracassos de 2025, o ano novo será apenas uma repetição cruel do velho, com o agravante de que você estará mais velho e com menos tempo sobrando. A indústria da autoajuda vende a falsa promessa de que organização se resolve comprando coisas. Eles dizem que você precisa da agenda de couro mais cara, do aplicativo de gestão de tarefas com a interface mais limpa, ou de um sistema complexo de listas coloridas. Tudo isso é cosmética. Tudo isso é uma tentativa desesperada de decorar o caos. A definição adulta, real e funcional de ordem não tem nada a ver com adicionar ferramentas à sua vida. Tem a ver com a capacidade fria e cirúrgica de eliminar o inútil, para que sobre energia para focar no essencial. Organização é subtração. Ayrton Senna não se tornou uma lenda porque tinha sorte ou porque tinha os melhores gadgets. Ele se tornou uma lenda porque operava como um homem que não tolerava o desperdício de energia. Ele entendia que cada mililitro de foco gasto com bobagens era um mililitro a menos na busca pela perfeição. Neste vídeo, não vamos falar sobre como arrumar suas gavetas. Vamos falar sobre como arrumar sua existência. Se você não tem a coragem de encarar 2026, não com otimismo bobo, mas com a seriedade de um soldado que sabe que o tempo está acabando, este conteúdo não é para você. Mas se você está cansado de promessas vazias, eu quero que você assuma um compromisso agora. Vá aos comentários e escreva a palavra ordem. Não faça isso por mim. O algoritmo não me interessa tanto quanto a sua postura. Faça isso como o primeiro ato de responsabilidade do seu novo ano. Se você não consegue digitar uma palavra para firmar um pacto consigo mesmo, você não conseguirá sustentar o peso da vitória. Escreva a ordem e vamos dissecar os princípios que separaram Ayrton dos meninos que apenas brincavam de correr. A primeira lição fundamental, a base de tudo, é o que chamaremos aqui de a regra da chuva. Existe uma história fundadora na carreira de Senna que ilustra perfeitamente a diferença entre o amador e o profissional. Obcecado, quando ele ainda era um garoto no kart, disputou sua primeira corrida importante sob chuva forte. O resultado foi desastroso. Ele perdeu o controle, rodou, foi lento, foi humilhado pela pista e pelos adversários. Ele terminou a prova com aquele gosto amargo de incompetência na boca. A maioria das pessoas, diante de uma vergonha dessas, criaria um mecanismo de defesa. Diriam que não gostam de chuva, ou que o kart não estava bom, ou simplesmente evitariam correr nessas condições no futuro para proteger o ego ferido. Ayrton fez o oposto. Na primeira tempestade que caiu depois daquela derrota, enquanto todos os outros pilotos estavam no conforto de suas casas, bebendo algo quente e descansando, ele pegou o kart e foi para a pista. Ele treinou na chuva até que as mãos doessem, até que o macacão estivesse encharcado e pesado, até que ele entendesse a física da água
e a aderência precária dos pneus. Ele não parou quando ficou bom. Ele parou quando se tornou o melhor do mundo, naquilo que, dias antes, era sua maior vergonha. O hábito comum da mediocridade é varrer as nossas incompetências para debaixo do tapete. Você passa a vida fugindo do que não sabe fazer. Se você é ruim com finanças, você não abre o extrato do banco. Se você é ruim em conversas difíceis, você manda mensagens de texto ou some. Se você é indisciplinado com o corpo, você evita espelhos e balanças. Você constrói uma vida inteira baseada apenas no que já é confortável, desviando dos buracos da sua formação. Organizar a sua vida para 2026 começa por uma honestidade brutal. Listar onde você é ruim, onde você é falho, onde você é incompetente e resolver isso. A mentira mais doce que contam por aí é foque nas suas qualidades. Isso funciona até certo ponto. Mas na vida real, na guerra diária pela sobrevivência e pelo crescimento, a vida sempre cobra o preço pelo seu ponto cego. A corrente sempre quebra no elo mais fraco. Não adianta você ser um gênio criativo se a sua desorganização financeira quebra a sua empresa. Não adianta você ser um excelente trabalhador se a sua saúde negligenciada te coloca numa cama de hospital. Para 2026, a instrução é clara. Escolha a área da sua vida que você tem vergonha, aquela que você esconde das visitas, e comece a arrumação por ela. Ataque a sua fraqueza com a violência de quem treina na chuva, e a organização virá como consequência do domínio. O segundo pilar para uma vida organizada é a higiene social e a prática da surdez seletiva. Imagine o que significava para Ayrton Senna pilotar no circuito de Mônaco, especificamente no túnel. O barulho do motor V10 ou V12 explodindo contra as paredes de concreto. A luz mudando drasticamente. A pista estreita. O perigo de morte a centímetros do pneu. Para sobreviver e vencer ali, ele precisava desenvolver uma capacidade sobrenatural de exclusão. Ele precisava excluir a torcida, excluir os iates de luxo, excluir o glamour, excluir o medo. Ele criava um túnel mental, onde só existiam ele, o carro e o asfalto. Tudo o que não era essencial para a performance era tratado como inexistente. Hoje, a sua vida é uma bagunça, uma desordem completa. Não porque você tem pouca informação, mas porque você tem excesso de ruído. A desorganização mental é causada pelo fluxo ininterrupto de opiniões não solicitadas. Fofocas de celebridades, discussões políticas estéreis e a vida editada de outras pessoas nas redes sociais. A sua mente é como uma casa de portas abertas, onde qualquer um entra, joga lixo no chão e vai embora. E você fica lá, limpando a sujeira. Você precisa desenvolver o hábito de se afastar física e digitalmente de pessoas que não têm a mesma urgência, os mesmos valores ou a mesma ambição que você. Pessoas que vivem no raso, que só falam de problemas, que drenam a sua energia vital. São âncoras. Você não pode subir a montanha carregando pedras na mochila. Isso exige coragem, porque você terá que parecer antipático, você terá que dizer não para convites, terá que sair de grupos, terá que deixar de seguir, terá que parar de dar ouvidos a parentes que nunca construíram nada, mas adoram criticar a sua construção. A coragem de parecer arrogante ou distante é o preço que se paga para proteger o seu foco e a sua paz. Não existe vida organizada se você permite que qualquer um entre na sua mente a qualquer hora. A sua atenção é o recurso mais valioso que você tem.
mais valioso que o seu dinheiro. Se você é entrega de graça para qualquer notificação de celular ou para qualquer conversa fiada no corredor da empresa, você está jogando sua vida no lixo. Para 2026, construa muros altos ao redor da sua mente. Só entra quem tem algo a acrescentar. O resto fica de fora, no barulho, onde é o lugar deles. Avançando para o terceiro tópico, precisamos decretar o fim do improviso e cultivar um verdadeiro amor pelo tédio da preparação. Existe uma imagem icônica de Senna que contrasta com a visão glamourosa do piloto playboy. É a imagem dele nos boxes, tarde da noite, com o macacão amarrado na cintura, sujo de graxa, conversando com os engenheiros e analisando folhas de telemetria. Enquanto outros pilotos, talvez com tanto talento natural quanto ele, já estavam no hotel, jantando em restaurantes caros ou aproveitando a fama, Ayrton estava lá, imerso nos detalhes técnicos. Ele sabia a temperatura de cada pneu, a mistura de combustível, a pressão aerodinâmica. Ele não confiava apenas no seu pé pesado, ele confiava no conhecimento profundo da máquina. O erro fatal de muitos brasileiros, e de muitas pessoas em geral, é confiar no talento, no jogo de cintura, na capacidade de improvisar na hora H. Achamos que, porque somos criativos, vamos dar um jeito quando o problema aparecer. Isso é amadorismo. Isso é suicídio profissional. A organização real é chata. Ela não é emocionante como uma ultrapassagem. Ela é monótona como uma planilha de custos. A organização é repetição, é checagem, é preparação invisível, é ler o contrato inteiro, é conferir o saldo bancário todos os dias, é estudar o mercado antes de abrir a boca, é preparar a roupa e a comida no dia anterior. A sua vida financeira desaba não porque você ganha pouco, mas porque você trata os detalhes do seu dinheiro com desdém. A sua vida profissional estagna, não porque você não tem talento, mas porque você não estuda o processo, não domina as ferramentas, não entende as regras do jogo. Você improvisa a sua carreira, e o resultado do improviso é sempre a mediocridade ou o desastre. O hábito que você precisa levar para 2026 é o de estudar o processo antes de agir. Garanta que a sorte não seja necessária. O profissional de elite é aquele que eliminou a necessidade da sorte através do excesso de preparação. Aprenda a amar o tédio da preparação, porque é no silêncio da preparação que a vitória barulhenta é forjada. Se você acha chato cuidar dos detalhes, prepare-se para achar insuportável viver no fracasso. O quarto ponto é o que chamaremos de a lei da brecha, baseada em uma filosofia de pista que Ayrton explicou em uma entrevista famosa e polêmica. Ele disse: se você não vai para uma brecha que existe, você não é mais um piloto de corrida. Muitos interpretam isso como imprudência, como loucura, mas na verdade é sobre identidade e sobre ação imediata contra a hesitação. Na pista, a brecha, o espaço para ultrapassar, existe por uma fração de segundo. Se você hesita, se você pensa, será que vou? O espaço fecha e a oportunidade morre. A hesitação é o câncer da organização. O que você chama de procrastinação, na maioria das vezes, não é preguiça, é medo. É medo de decidir, medo de errar, medo do desconforto. E esse medo cria o caos. A sua vida está bagunçada porque você tem uma pilha de decisões não tomadas, acumuladas na sua mesa emocional. É aquela conversa difícil que você não teve, aquele projeto que você não começou nem descartou, aquela dívida que você não renegociou. Essas coisas ficam orbitando a sua mente, consumindo memória ramens adversas aos medicamentos, deixando você lento e ansioso. O hábito para 2026 é a ação imediata. As decisões difíceis devem ser tomadas rápido,
antes que elas virem monstros emocionais. O custo acumulado de ficar pensando em vez de executar ou descartar é impagável. Uma vida organizada é uma vida onde as pendências não dormem com você. Se algo pode ser resolvido agora, resolva. Se não pode, agende ou descarte. Mas não deixe no limbo. A brecha na sua vida aparece quando surge uma oportunidade de crescer, de mudar, de melhorar. Se você hesita, você perde a sua identidade de quem está no comando. Você se torna um passageiro passivo das circunstâncias. A organização exige agressividade. Exige que você veja o problema e o ataque imediatamente, antes que ele cresça e engula você. Pare de negociar com a sua própria preguiça. Viu espaço? Acelere. Por fim, o quinto hábito, e talvez o mais profundo de todos, é a consciência da finitude como filtro de prioridades. Senna tinha uma relação muito peculiar e intensa com a morte. Ele sabia que a sua profissão o colocava face a face com o fim a cada 2 semanas. Ele corria com urgência, como se fosse o último dia, porque sabia que poderia muito bem ser. A fé dele não era uma muleta para pedir milagres ou proteção mágica. Era um senso de responsabilidade tremendo pelo dom que havia recebido. Ele sentia que tinha o dever de usar seu tempo e seu talento ao máximo, pois sabia que eles eram emprestados e temporários. Você, no entanto, vive como se fosse imortal. Você desperdiça horas rolando feeds de redes sociais. Desperdiça dias ofendido com bobagens. Desperdiça meses em empregos que odeia. Desperdiça anos em relacionamentos falidos. Você faz isso porque, arrogantemente, acha que tem todo o tempo do mundo. A maior ferramenta de organização que existe é a morte. O hábito de perguntar: isso realmente importa se eu morrer semana que vem? É o filtro definitivo. Aquele problema no trabalho importa diante do caixão? Aquela fofoca importa? Aquela opinião alheia importa? Quase nada importa. Usar a mortalidade para destralhar a agenda e focar apenas no que deixa legado é o segredo dos grandes realizadores. Quando você entende que 2026 é apenas um número e que a sua contagem regressiva continua rodando, você para de tolerar o supérfluo, você se torna seletivo, você se torna focado. A sobriedade de entender que o tempo é o único recurso não renovável faz com que você organize sua vida em torno do que tem significado e não do que tem urgência para os outros. Não é morbidez, é lucidez. Ayrton viveu pouco, mas viveu mais em 34 anos do que a maioria viveria em 300. Porque ele tinha pressa de viver o que importava. Leve essa urgência para o seu ano. Não deixe para dizer eu te amo, não deixe para pedir perdão, não deixe para começar o seu projeto. O depois é um lugar que talvez não exista. Em síntese, o que vimos aqui não são dicas domésticas, são posturas de alma. Ayrton Senna venceu pelo método, pela obsessão e pela capacidade de organizar o caos interno e externo, não apenas porque tinha o pé pesado. Há uma distinção abismal entre estar ocupado, que é apenas movimento, suor e cansaço, e estar organizado, que é direção, propósito e resultado. A maioria das pessoas passa a vida correndo em círculos, suando muito para não chegar a lugar nenhum. O confronto final que deixo para você é este: ou você domina seus hábitos, ou será dominado, esmagado e humilhado pelas circunstâncias. Não há meio termo, não há zona neutra. 2026 está chegando como um trem desgovernado. Você pode estar nos trilhos, esperando o impacto, ou pode estar na cabine de comando, decidindo a direção. Simplifique
a sua vida, foque no que é difícil, pois é lá que está a recompensa. Pare de dar desculpas para a sua mediocridade. Se este vídeo tocou em alguma ferida, é porque ela precisava ser tocada. Não deixe essa sensação de urgência desaparecer assim que você fechar esta aba. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa acordar. Deixe o seu like, não como um favor a mim, mas como um sinal de que você compreendeu a gravidade da mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque a jornada para sair da média exige manutenção diária. Vá e faça o básico que ninguém faz. A pista está aberta, mas o tempo está correndo.